Olá, o Jornal da Câmara já está no ar. Você já entregou a declaração do seu imposto de renda? Se ainda não fez, fique atento, pois encerra nesta terça-feira, dia 31 de maio, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A expectativa da Receita Federal é receber cerca de 34 milhões de declarações. Se você ainda não fez, fique tranquilo, pois muita gente ainda não fez. E para esclarecer as principais dúvidas a respeito desse assunto, eu converso com o superintendente da Receita Federal, o senhor Altemir Linhares de Mello. Senhor Altemir, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Olá, Vanessa, tudo bem? A expectativa da Receita é receber um grande volume aí de declarações, mas muita gente ainda não fez, né? Deixou para a última hora. É como já uma prática bem corriqueira, né? O grande volume de declarações acabam se concentrando nos últimos dias. Nós até, nos últimos 2 anos, por conta de uma prorrogação, né, que tem se feito nos prazos de encerramento da obrigatoriedade, normalmente é 30 de abril, no ano passado e nesse ano nós prorrogamos para 31 de maio. E por conta disso nós temos percebido que esse represamento final diminuiu, né? O número de contribuintes hoje, por exemplo, em Porto Alegre, nós esperamos em torno de 460 mil declarações. E já temos 390 mil até agora nesse momento na nossa base de dados, ou seja, faltam aí 70 mil porto-alegrenses que ainda não preencheram sua declaração anual do imposto de renda e enviaram para as nossas bases. Mas é um número relativamente administrável, né? Nosso sistema está bem preparado para receber essas declarações, a gente não acredita que venhamos a ter qualquer tipo de problema. Só é importante sim que o contribuinte se atente, né? Porque o prazo ele realmente vence amanhã às 23 horas e 59 minutos. E a partir daí, ele pode continuar enviando, obviamente, mas essa declaração estará já fora de prazo, já sujeita a penalidade, né, Vanessa? Isso é importante o contribuinte ter em mente. E essa declaração, ela já teve um prazo estendido, né, superintendente? Exatamente, o prazo já foi prorrogado por mais um mês, né, justamente por conta que temos hoje com a pandemia, que ainda impacta, né, nos processos de trabalho, ele foi prorrogado para 31 de maio, né, um prazo que usualmente é 30 de abril. Então esse é o limite que nós temos para processamento dessas declarações que devem entrar nas nossas bases de dados até o final do dia de amanhã. A partir da quarta-feira, às 8 horas da manhã, o sistema reabre novamente, mas aí já numa nova sistemática, já considerando as declarações originais entregues a partir daquela data como em atraso, né, fora do prazo legal para entrega, e aí sim sujeito às penalidades, uma penalidade básica de mínima de R$ 165,79 até 20% do imposto devido, né, dependendo da situação do contribuinte. E o CPF ele também sofre alguma alteração, não é mesmo, superintendente, porque o tributo está associado? A situação da regularidade fiscal, né, que é importante o contribuinte ter em mente. Então, ao ele estar omisso com a declaração do imposto de renda, essa informação sensibiliza, né, a base de dados, e o seu cadastro, no caso do CPF, ficará assim com esse registro, né, de que há uma omissão, e ele tende, né, com o passar do tempo, com outras informações, a gerar uma suspensão e até um eventual cancelamento de inscrição. Mas não é isso num primeiro momento, não, né? Se o contribuinte simplesmente perder o prazo e entregar essa declaração daqui a alguns dias, ele só vai sofrer realmente a penalidade de uma multa, né, que já está prevista na legislação. O importante é regularizar, né? E quem, em regras gerais, superintendente, quem que deve declarar um imposto? Isso é importante, para ficar bem claro para quem nos acompanha, que os rendimentos tributáveis, né, que é o que a legislação exige como sendo obrigatório da declaração do imposto de renda, são aqueles rendimentos que o contribuinte teve durante o ano de 2021, de janeiro a dezembro de 2021, e que são rendimentos que alteram a situação patrimonial dele, ou seja, são rendas, né, que efetivamente melhoram a situação patrimonial desses contribuintes. Aí não entram, por exemplo, indenizações, fundo de garantia, seguro, situações que não são indenizatórias, né? Então tudo que é tributável, né, rendimentos tributáveis, aí nós somamos salários, aluguéis recebidos, todo tipo de honorários, né, que você possa ter recebido, corretagem, tudo isso somado, né, durante o ano de 2021, se tiver ultrapassado R$ 28.559 durante o ano, você já está obrigado à declaração anual do imposto de renda. Não quer dizer que vai pagar imposto de renda, mas ele precisa necessariamente entregar essa declaração até o dia 31 de maio. A mesma coisa acontece com quem não teve rendimento tributável, teve só rendimentos isentos, por exemplo, mas que ultrapassou R$ 40 mil no ano
de 2021. Ou, no caso de produtor rural, né, que a sua renda é exclusivamente de produção rural, em que ele tenha comercializado até 142 mil, ou mais de 142.798 reais. Então, esse contribuinte, mesmo produtor rural, também está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E um outro fator que é muito relevante também, que obriga o contribuinte a fazer essa declaração anual, é ele possuir a posse de bens e direitos acima de 300 mil reais no dia 31 de dezembro. Então, a situação do contribuinte no dia 31 de dezembro, somando todos os seus bens e direitos, se ele ultrapassar o valor de 300 mil reais, ele já precisa fazer o envio dessa declaração anual do imposto de renda. Então, veja, Vanessa, que essa declaração não é necessariamente uma declaração com fim único e exclusivo de apurar imposto, né? Ele tem objetivos de captar informações econômico-fiscais de interesse da gestão tributária, né? Então, mesmo que ele não tenha, que ele tenha um patrimônio acima de 300 mil reais, né, em 31 de dezembro e não tenha nenhum imposto a pagar, mesmo assim ele está sujeito ao envio dessa declaração até o prazo de 31 de maio. E a gente também tem alguns apontamentos que podem gerar uma dedução, né, no caso de estudos, saúde. Sim, o imposto de renda tem dois formatos, né? O formato da declaração simplificada, em que o contribuinte não faz nenhum tipo de dedução, ele só usa a dedução legal, né, que é 20% dos rendimentos, limitado até 16 mil reais, que é o limite de dedução. Então, ele pode fazer essa opção e não precisa mais se preocupar com mais nada, ele simplesmente declara o rendimento, essa dedução legal, e o sistema mesmo vai calcular o imposto para ele. A outra opção é o modelo completo, né, em que ele tem, então, direito de declarar e informar diretamente na declaração todas as deduções. E aí entra uma dedução de dependente, né? Cada dependente tem um valor que você pode utilizar como dedução, vai deduzir da base de cálculo. Despesa médica própria ou com seus dependentes, despesa com instrução própria ou com dependentes, previdência social pública e privada, né? Então são valores que você vai reduzindo, de tudo que você recebeu, você vai reduzindo para chegar na base de cálculo, e aquela base de cálculo é que é o imposto de renda que vai ser apurado. Então, para quem faz a declaração no modelo completo, ele pode optar por todas essas deduções que a legislação prevê. O importante é sempre guardar recibos, documentos que comprovem, né, esse fim. Exatamente, isso é muito relevante, né? Não basta ele informar agora na declaração os pagamentos que ele eventualmente tenha feito, ele precisa guardar isso, porque eventualmente uma auditoria da Receita Federal pode pedir essa comprovação. Uma coisa que é muito importante também deixar claro a quem nos acompanha, Vanessa, é que a Receita tem disponibilizado uma declaração pré-preenchida, né? Principalmente para os contribuintes que têm o certificado digital ou tenham a conta GovBR, né? A conta GovBR Prata ou Ouro. Ou seja, quase todo mundo tem hoje essa conta Prata ou Ouro. A partir da conta bancária você consegue fazer essa gestão. Então, você tendo essa senha de acesso através da conta GovBR, você consegue ter a declaração pré-preenchida com todas as informações que a Receita já tem a respeito desse contribuinte, né? Todos os pagamentos que ele fez, os valores que ele recebeu, né? E isso já são dados que já estão consolidados e que evita, muitas vezes, por pequenos erros, né, de incidir numa malha fina que vai gerar todo um transtorno depois para o contribuinte. Então é importante, se ele tiver esse acesso, ele acessar a base de dados da Receita, acessar a declaração pré-preenchida e utilizar aqueles dados para o preenchimento da sua declaração. Isso vai facilitar muito o processo e evitar dor de cabeça aí no futuro. E a gente escuta muito essa expressão do leão, o pessoal tem medo de cair na malha fina. O que significa isso, superintendente? Na verdade, o leão é uma alegoria que foi criada na década de 60, né, para o imposto de renda. Era uma figura de marketing, na verdade, e que demonstrava que o leão, por ser um animal que ele é muito leal, né? Ele domina, né, o seu território, tem toda uma questão de o rei leão, enfim, mas ele é muito leal, né? Ele é muito honesto, ele só realmente trata com justiça aqueles que têm justiça. Essa foi uma figura criada que dá essa alegoria. Na verdade, a Receita Federal não tem essa figura de buscar assim, alguma ação mais efetiva, de preocupação para o contribuinte. Nós somos um aparelho de Estado, né, que estamos aqui para fazer a gestão dos tributos, ou seja, aquele tributo que é justo, que está previsto em lei, para nós ajudarmos o contribuinte a calcular, a fazer toda a parte
que é obrigação dele, e fazer os recolhimentos, enfim, para que esse recurso seja utilizado por toda a coletividade, que esse é o grande objetivo do tributo em si, né? Estamos aqui para ajudar a sociedade nesse processo. E inclusive tem esse cunho social, né? Porque a gente consegue destinar parte do nosso imposto para fundos, né? Pode explicar esse processo para a gente, superintendente? Isso é muito importante, Vanessa, é muito importante, porque esse momento ainda é possível, né? É claro que durante o ano, por exemplo, agora 2022, você já pode fazer destinações para diversos fundos, né? Que a legislação prevê. Fundo do Direito da Criança e Adolescente, Fundo do Idoso, Fundo de Desenvolvimento Audiovisual, Fundo de Desenvolvimento do Desporto, uma série de fundos de cultura, né? São fundos que têm projetos aprovados nos respectivos ministérios e que nós podemos, ao longo do ano, fazer destinações e depois deduzir na declaração do ano que vem. Mas para quem não fez isso ao longo de 2021, não destinou para nenhum fundo, nenhum recurso, ele pode ainda fazer agora na declaração destinação para o Fundo de Desenvolvimento da Criança e Adolescente e para o Fundo do Idoso, né? Ele pode calcular 3% do imposto calculado ali na declaração e destinar para um desses fundos, ou para os dois fundos, dividindo, se for interesse, mas limitado a 3% do valor do imposto calculado. E como é que funciona isso? Isso não é ônus nenhum para o contribuinte, é só uma destinação. Ao invés de ele fazer um recolhimento para a Receita Federal, o DARF, né, aquela guia de pagamento para a Receita Federal, ele vai fazer essa mesma guia destinando a um fundo do município aqui de Porto Alegre, por exemplo, ele pode escolher, e fazer diretamente aplicado em projetos que vão ficar aqui sendo geridos aqui pelo próprio município de Porto Alegre. Então, isso é algo que é muito relevante porque não há um encargo para o contribuinte. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Se o contribuinte tem R$1.000 de imposto a pagar e ele resolver fazer destinação para o Fundo Municipal de Porto Alegre, da Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, ele pode destinar, supondo, R$200. Então, ele vai recolher R$800 de imposto de renda e R$200 para o fundo, os mesmos 1.000 que ele pagaria. Se ele tiver restituição, no outro caso, ele não vai pagar mais nada, ele tem uma restituição de imposto, mas ele teria R$1.000 de restituição, é a mesma coisa. Ele pode destinar, digamos que R$200 para os fundos e a restituição dele passa a ser 1.200 e não 1.000, como era originalmente. Então, veja que isso não onera o contribuinte de forma nenhuma. O encargo todo se dá por conta do próprio governo, que faz esse repasse direto para a instituição, né? E o contribuinte só faz realmente a indicação de que ele quer que parte daquele imposto, daquele tributo que ele está recolhendo para o Estado, ou já recolheu, no caso da restituição, seja aplicado diretamente em projetos sociais que vão beneficiar diretamente a sociedade onde ele vive, né? Então, é algo que nós queremos, assim, incentivamos muito, e é interessante que ainda, mesmo que o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, o Porto Alegre em específico, né, tem um percentual bastante significativo de destinações, mas ainda está muito abaixo daquilo que nós deveríamos ter, né? Nós poderíamos, por exemplo, em Porto Alegre, no limite, chegar a destinar R$220 milhões para esses projetos aqui dentro do município. Nós estamos chegando perto de 19 milhões, não chega a 20 milhões por ano. Ou seja, há um espaço grande ainda para os contribuintes terem essa consciência e fazerem essa destinação. É algo legal, é algo que nós apoiamos e que temos interesse em ver sendo esse processo evoluindo, né, de forma a contemplar os grandes projetos aqui do município. E um valor que faz toda a diferença, né, para esse pessoal, para esses fundos, né? Não, sem dúvida. É importante ficar claro também que esse recurso vai direto para o fundo municipal, ou seja, aquele fundo que é gerido por um conselho específico do município, fiscalizado pelo Ministério Público, ou seja, é um recurso que com certeza será aplicado nas finalidades que a legislação prevê e vai beneficiar diretamente toda a coletividade do município. Então é algo muito tranquilo, porque a fiscalização é muito bem feita, né? E a prestação de contas disso também é algo já bem usual, bem prático, que todos os conselhos já têm isso bem formatado. Superintendente, depois que a gente entrega a declaração do imposto de renda para a Receita, é possível fazer alguma alteração, corrigir alguma informação após o prazo? Isso é importante, Vanessa, que tem a figura, até amanhã, o nosso prazo para a entrega da primeira declaração, aquela declaração original. Você entregou com as informações que você dispõe. Agora, se eventualmente, depois disso, você constatou que uma informação você prestou de forma equivocada, errada, incompleta, né, você pode retificar. E aí você retifica o mesmo programa do imposto de renda, mesmo sistema que tem lá, você vai lá, altera os dados que precisa alterar, transmite de novo. Essa nova declaração se sobrepõe à antiga e você não tem mais problema de prazo, entende?
Depois que você entregou até o dia 31 de maio original, retificadoras depois não tem mais problema de prazo. O único cuidado que o contribuinte precisa ter é que ele precisa fazer essa retificadora dele antes de uma ação da Receita Federal, antes que ele seja notificado pela Receita Federal. Isso normalmente vai lá para agosto, setembro, a partir daí que se começam a tomar ações pontuais em relação às declarações. Então até lá o contribuinte tem prazo para ele corrigir, né, ajustar a declaração se eventualmente tiver algum equívoco nas informações que ele prestou. Neste ano, inclusive, nós temos um projeto que é chamado Projeto Cartas, né, que a gente envia uma correspondência para o contribuinte quando constata que tem uma incorreção na declaração dele, uma inconsistência, né? Então, boa parte dos contribuintes costuma receber essa carta, nos últimos anos a gente tem feito isso, informando, e aí ele precisa dar uma checada na documentação dele, e se for o caso ainda, naquele prazo ele ainda pode fazer retificadora sem nenhuma penalidade adicional, a não ser a correção do valor de um eventual imposto, a diferença de imposto que venha a ter, ele vai precisar corrigir, mas fora isso não teria outra penalidade. Isso é para deixar claro, né, Vanessa, que nossa preocupação realmente é que o contribuinte entregue, preste essas informações, recolha os tributos, e não é necessariamente de aplicação de uma penalidade, né? E qual que é a sua orientação, superintendente, para quem nunca declarou, para quem tem dúvidas? Qual que é o primeiro passo? Olha, o principal é checar toda a documentação relativa aos seus rendimentos, né? Tudo que você recebeu. Aí, tudo que você recebeu mesmo, você precisa ponderar se isso é tributável ou não, né? Vamos considerar aí rendimento do trabalho, rendimento do trabalho não assalariado, honorários, corretagens eventualmente você tenha feito, aluguéis que você tenha recebido, arrendamentos, tudo isso constitui e tem que ser somado. Você soma todos esses rendimentos e você vai ver se ficou acima dos R$ 28.559 no ano de 2021, você já está sujeito à declaração do imposto de renda. E aí você vai, a declaração é muito intuitiva, é muito simples, assim, claro, a legislação é complexa, mas a gente conseguiu evoluir ela muito, que o próprio contribuinte consegue, navegando no programa, acessar e ir preenchendo a declaração sem grandes dificuldades. O principal que a gente tem que ter muito em mente, e é uma grande incidência de malha fiscal, é, por exemplo, rendimento de dependentes, né? Se você declara seus dependentes, seu filho, algum parente, algum familiar que a legislação permita enquadrar como dependente na declaração do imposto de renda, você precisa ter certeza de que todo que é rendimento que esse dependente teve está na sua declaração. Você precisa trazer para a sua declaração todos os rendimentos, os bens, dívidas, toda a situação patrimonial desse dependente também para a sua declaração. Tem um campo específico para isso, mas isso é uma incidência muito grande, porque às vezes um dependente, um filho, tem uma bolsa de estudos e você acaba não se dando conta disso e acaba gerando uma incidência em malha por conta de uma situação bem pequena. Então o cuidado é esse. Informou dependente, veja também as situações desse dependente e traga isso para a sua declaração, e a tendência de que a sua declaração seja processada com agilidade e logo liberada. E é importante também, ficar claro, que você pode acompanhar o processamento da sua declaração nos ambientes da Receita Federal, inclusive no app Meu Imposto de Renda, né, da Receita Federal, você pode acessar e qualquer das lojas aí você tem disponível esse aplicativo, ou na própria página da Receita Federal, no ambiente de atendimento virtual, você pode acompanhar o processamento da sua declaração, em que estágio ela está, e se ela for retida em malha, também vai ter a informação, você consegue acessar a informação de qual é o motivo, qual é o parâmetro, para que você vá buscar essa documentação e faça as correções necessárias para que a declaração seja liberada e concluído o processamento. E a gente tem ainda a restituição, né? Tem o primeiro lote que é liberado. O senhor tem as datas ou previsão? Sim, a declaração já começa agora. A partir de amanhã nós já temos o primeiro lote de restituições, para quem, obviamente, para quem já entregou no período anterior, né? Esse primeiro lote é composto basicamente com os contribuintes prioritários, né? Aqueles contribuintes com maior de 80 anos ou depois de 60, né? São dois grupos, né? Os especiais a partir de 80 e os demais com 60 anos. Os portadores de moléstia grave e os contribuintes que operam no magistério, né, também são prioritários nesse primeiro grupo, agora de 31 de maio. E depois, cada último dia útil dos meses seguintes, durante 5 meses, né, 30 de junho, 31 de julho, e nós vamos até o final do ano
com lotes de restituição conforme a ordem de entrega da declaração original. Isso que é importante, né? Porque tirando o grupo prioritário, porque esse não importa muito a ordem de entrega, mas a partir dali o segundo e terceiro lote começa a ser composto por contribuintes conforme a ordem de entrega da declaração do imposto de renda, então vai formando essa devolução do imposto que eventualmente tenha sido retido ou recolhida maior durante o ano. Então, quanto mais cedo declarar, mais cedo recebe a restituição também. Essa é a grande vantagem de você entregar logo no início do prazo, ou dentro do prazo legal, porque você vai estar compondo os primeiros lotes e já recebendo eventual restituição do imposto de renda nos primeiros grupos aí de restituição. Esses grupos são formados sempre com uma limitação em função do orçamento da União, né? Então há uma rubrica especial para isso, mensalmente um valor é liberado e aí se monta grupos, né, para alcançar aquele valor. Então não há uma definição muito clara se o primeiro é maior ou menor, mas serão 5 lotes, né, que nós vamos contemplar todo o conjunto de contribuintes que têm direito à restituição. Já chegando ao final da nossa conversa, então, superintendente, queria que o senhor deixasse seu recado para quem nos assiste. Eu gostaria de dizer aos nossos contribuintes de Porto Alegre, né, que a Receita Federal do Brasil tem buscado aprimorar esse mecanismo de declaração do imposto de renda, que é um tributo extremamente equilibrado, né, para a sociedade, porque é um tributo progressivo, né, que ele vai incidindo uma incidência maior para quem tem renda maior. Então é importante nós aprimorarmos as ferramentas para o contribuinte prestar a sua informação. A Receita Federal tem disponibilizado diversos canais, diversas informações para os nossos contribuintes de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Nós ficamos à disposição de vocês para seguirmos orientando e passando informações para toda a sociedade rio-grandense. Muito obrigada pela participação do senhor. Muito obrigado. Então, esse foi o superintendente da Receita Federal, Altemir Linhares de Mello. Então, fica dado o recado, porque encerra nesta terça-feira, dia 31 de maio, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.